Como a gente já falou anteriormente, a morte é a única certeza que nós temos. Nós viemos com prazo de validade e uns vêm com prazo mais curto. Como ao longo da vida se preparar para o luto? De uma maneira leve. Todos vão chegar na fase da aceitação do luto. Sim, Isso é certo. isso é certo. Porque o choro é alivio. A pessoa precisa chorar. E é bom que a gente não saiba a nossa data de validade. E continuando a falar sobre o luto, sobre a morte, sobre o dia de finados, nós estamos aqui no consultório da Cláudia, que vai nos contar um pouquinho a visão mais técnica e talvez a visão mais psicológica de todo esse assunto, que ainda é considerado um tabu. Cláudia, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade e por trazer um tema tão importante e tão relevante à tona e que muitas vezes nós não nos permitimos falar sobre o assunto, né? Nos negamos, é muito complicado falar, é difícil, dói. Então é importante a gente falar sobre esse tema. Então ainda é certo dizer que é um tabu na sociedade falar sobre a morte, sobre o luto, sobre as perdas. Com certeza, é um tabu. E temos uma grande dificuldade também de falar sobre o dia de finados. Como é difícil aceitar e falar que essa dor existe e que essa dor é latente. O luto, a morte, ela acaba instigando as pessoas a se questionarem também sobre a vida. Com certeza, porque... E daí? E agora? Eu trabalhei tanto, e agora vamos supor um exemplo, eu perdi meu marido, agora que nós poderíamos aproveitar a vida, agora que já temos nossa casa, nossos filhos organizados, e agora ele se foi. E agora? Aí ela perde toda a referência de vida que ela tem. Meu companheiro, esse é um exemplo, né, de tantos que nós temos. Então é difícil para o ser humano falar, é difícil aceitar a dor, aceitar que isso aconteceu. Mas uma única certeza que nós temos quando nascemos, que é a morte. É a única coisa. Pois é, Porque todos vêm com prazo de validade. Essa é a única certeza que nós temos, que uma hora nós vamos morrer ou nós não estaremos mais neste mundo como alguns podem acreditar. E mesmo assim não estamos preparados. Não. E a nossa sociedade nos educa a não estar preparado. Quando que é falado sobre morte? A senhora diz, por exemplo, no dia a dia, na escola, na família? Isso, na família, tu pode perceber. Quando que alguém quer dizer como quer o seu funeral, a gente aceita ouvir? É difícil, né? A gente tem dificuldade de ouvir quando o outro quer dizer, eu quero ser cremado, eu quero que a minha cinza seja jogada no mar, ou num rio, ou naquele meu pedaço de terra que tem aquele mato lindo, eu quero lá. As pessoas, pra que falando disso? Parece que tá chamando a morte. Aí tu vê que a gente nega a ouvir o que o outro tem para dizer. E é uma coisa que a gente deveria falar com tanta naturalidade. Existem, inclusive, especialistas que falam que nós precisamos passar por todas as fases, digamos assim, do luto, justamente para aceitá-lo ou aceitar aquela perda. É certo dizer isso? Nós temos, quando ocorre o luto, né? Então, os sintomas do luto, eu vou falar um pouquinho sobre eles, que são crises de ansiedade, crises de depressão, crises de insônia, isolamento social. Então, a partir disso, você vai iniciar o teu luto. Você deu os sintomas, que demoram em torno de uns 15 dias até 3 meses, depende da pessoa, para cair a ficha que aconteceu aquilo. Que perdeu a pessoa, porque o luto não é só por um ente querido, né? Pode ser por um membro amputado, pode ser por um carro que bateu, por uma casa que pegou fogo. As perdas podem ser consideradas, ou a gente pode ter um luto a partir de uma perda? Com certeza, com certeza. E nós podemos gerar o luto antes mesmo de perder o ente querido. Em situações em que a pessoa está numa doença que debilita, que você sabe que daquela situação não tem mais como voltar. Então a pessoa já vive o luto antes do partir. E
há digamos, uma definição dessas fases do luto? Assim, existem 5 fases que a gente usa dizer, que seria a negação, a raiva, a barganha ou a negociação, a depressão e a aceitação. Dentre essas 5 fases, nem todas a gente segue em sequência. Não é porque a primeira eu vou negar o fato. Não, isso não aconteceu comigo, não, isso é um pesadelo, isso vai passar, sabe? É a primeira. A segunda seria a raiva. Né? Por que que isso foi acontecer comigo? Com tantas pessoas más, por quê? Ou por que com o fulano, que era tão bom e tal? Mas não quer dizer que eu vou viver essas 5 fases. Eu posso ter, depois de negar o fato, eu posso cair em depressão. Agora, Cláudia, uma pergunta que é muito importante. Todos vão chegar na fase da aceitação do luto? Sim. Isso é certo. Isso é certo. Demora. A gente não pode dizer que em 2 anos a pessoa vai aceitar, porque cada um é um. Cada indivíduo é único. A dor é única, o processo de luto é único. Então a gente não tem como afirmar que em determinado tempo a pessoa vai aceitar. É no tempo dela. E no tempo que ela conseguir elaborar tudo isso. A perda, a solidão, aquela pessoa tão amada ou aquele objeto tão amado, aquela coisa tão amada que ela tinha. Já que nós sabemos que o luto e principalmente a aceitação, ela vai chegar, como trabalhar essas fases ao longo em que elas estiverem acontecendo? É possível a gente identificar essas fases enquanto elas estão acontecendo e principalmente de que forma receber e trabalhar essa situação? É importantíssimo quando a gente perde um familiar ou até um objeto ou alguma coisa, deixar a pessoa falar. Deixar discurso aberto, deixa ela repetir quantas vezes foram necessárias. Por quê? A partir do momento que eu falo, eu mesmo vou elaborando. Eu mesmo vou entendendo a situação, eu vou entendendo que não tem mais volta. Não tem mais o que fazer, a pessoa não vai voltar, ou a coisa não vai voltar, o objeto. Ela precisa falar. O diálogo é essencial, tem que deixar falar. Principalmente também voltar à rotina aos poucos. Se a pessoa trabalha fora e começar devagarinho. Não exigir tanto de si, sabe? E no seu tempo. Olha, eu tenho condições de voltar a trabalhar 3 vezes por semana. Se a pessoa tem essa possibilidade, né? Olha, eu preciso meio período. E vai indo. No tempo dela, não no tempo que as pessoas queiram. Olha, faz 1 mês eu preciso que você volte a trabalhar normal. Mas a pessoa não tem estrutura, ok. Então é muito importante que a pessoa passe no seu tempo essas fases e que os outros ao seu redor entendam. Isso, a compreensão, né? A empatia. Se colocar no lugar do outro e entender que a dor é única. O momento é único, é dele aquele momento. Não é porque eu quero que a pessoa passe por tudo isso logo que ela vai passar. E eu que tenho que ter esse entendimento. Não a pessoa que está enlutada, que está confusa, que não sabe nem direito o que está acontecendo, que vai ter que sair toda organizada. Não, eu que tenho que ter esse respeito. A senhora sabe que talvez uma das grandes preocupações quando se fala de luto e quando se fala dessa questão da perda é justamente a individualidade. É saber identificar talvez a individualidade. Então, por exemplo, se alguém que perdeu alguma coisa ou alguém que está querendo muito ficar sozinho, até que ponto seus familiares, seus amigos ao redor vão entender que realmente ela precisa só ficar sozinha, ou ela está querendo fugir, ou ela está querendo talvez fazer alguma coisa pior. Como eu identificar sei que isso. Essa pode ser uma das grandes dificuldades. Na verdade, a gente tem que estar sempre atento enquanto familiar, porque cada pessoa reage de uma maneira. Aí que a gente tem que ver. Porque em alguns casos, muitas pessoas tentam cometer o suicídio, né? Então, nós temos que ficar atentos. Porque depende do processo de perda, como foi,
gera uma culpa tão grande no outro, então que a gente tem que ficar antenado, a gente tem que ficar ligado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar o limite do outro. Então, se a pessoa quer ficar só na cama, não. Olha, vamos dar um passeio, vamos fazer uma caminhada, buscar. Não deixar ela só na cama, mas respeitar o período que ela precisa também ficar na cama. Claro. Respeitar que ela precisa chorar, porque o choro alivia. A pessoa precisa chorar. Se ela precisa chorar todos os dias, chora. Por que não chorar? O porquê que as pessoas proíbem? Eu não sei o porquê, que é uma questão cultural. É proibido sofrer. Então, mais uma vez a palavra individualidade, Individualidade. fundamental. E empatia, né? Empatia também. Empatia, porque se você entende a dor do outro, tu matou a charada. Agora, Cláudia, a espiritualidade. Qual a importância da espiritualidade no momento do luto? É muito bom a gente acreditar em algo. Acreditar que existe um ser supremo. Que aquilo vai te ajudar nesse processo. Independente de qual religião for. De crença. A pessoa tem que ter algo em que ela se sustente. Porque como ela precisa praticar uma caminhada, conversar com alguém, ela precisa acreditar que existe algo, um conforto. As religiões são muito boas nisso. Né? Claro que a pessoa precisa procurar ajuda psicológica, precisa praticar um esporte, precisa que a família colabore, mas precisa também da espiritualidade. E a espiritualidade não necessariamente uma religião. Não. Ela pode acreditar em algo. Uma energia. Uma energia. Deus. É uma energia. Que ela acredite naquilo. E que aquilo vai fazer bem para ela. Porque muitas pessoas precisam de nomes. Né? Então a gente não sabe que nome a pessoa vai dar. Mas que ela acredite em algo. A senhora diz no sentido de dar o nome, por exemplo, a um Deus, a um santo, até a própria religião, uma ideologia. Isso. E nós temos aqui na nossa região muitas. Então, tem várias opções para as pessoas. Porque elas dão um consolo à religião, né? Ela dá um consolo. Eles têm uma palavra amiga, um conforto. E às vezes, nesse momento, a gente está tão fragilizado que a gente precisa ouvir algo. Agora, como ao longo da vida se preparar para o luto? De uma maneira leve. Né? Como a gente já falou anteriormente, a morte é a única certeza que nós temos. Nós viemos com prazo de validade e uns vêm com prazo mais curto, que a gente tem que entender, eu sempre falo isso, uns vêm com prazo de leite, né? Outros vêm com prazo de plástico, que é bem mais resistente. Então, a gente tem que saber respeitar o prazo. Porque quando há uma perda de uma pessoa muito jovem, a situação é muito complicada. Mas quando a gente entender que todos nós viemos com prazo de validade, a coisa se torna mais leve. E curtir as pessoas ao nosso lado. Aproveitar, fazer coisas boas, tirar fotografias, para que quando a morte venha, esperada ou não, né, a gente diga, ei, valeu a pena. Fiz tudo que eu pude, eu curti você ao máximo. Hoje eu tô leve, porque eu aproveitei você. Eu aproveitei essa coisa, essa situação, né? E o mais interessante é que, como a ciência propriamente dita já está bastante avançada, mas ela ainda não descobriu, por exemplo, justamente a data dessa validade. Então a gente não sabe quando isso vai acontecer. Por isso, o aproveitar o hoje. Com certeza. E é bom que a gente não saiba a nossa data de validade. Porque como que eu vou lidar psiquicamente sabendo que eu vou, vamos supor, morrer daqui 15 dias? Mas eu não fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu não comprei a casa dos sonhos, eu não fiz aquela viagem, eu não tive filhos, que era o meu sonho. Então, isso que a gente tem, é por isso que a gente não tem que saber. Porque a gente aproveita melhor a vida. Muito melhor assim. Muito melhor. E se a gente vivesse a vida?
com prudência, claro, mas dizendo, eu vou curtir imensamente essa festa com os meus amigos, esse jantar com a minha família, esse passeio com os meus filhos ou com o meu cachorro, aproveitar cada momento. Para quando chegar a hora da despedida, que muitas vezes não há, a gente consiga respirar e entender o momento com mais tranquilidade. Bom, nós, nesse bate-papo bastante curto, mas com muito conteúdo, a gente conseguiu identificar várias palavras que possam resumir todo esse assunto relacionado ao luto, à morte e ao dia de finados. Empatia, amor, aproveitar ao máximo a nossa vida e tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor. Faltou alguma palavra? Eu acredito que não. E a aceitação, né? Aceitar que vem. Que é uma coisa que é a única certeza. A gente repetiu várias vezes, mas a gente tem que repetir para as pessoas conseguirem compreender e lidar de maneira mais leve. E também uma coisa que nós chegamos aqui na conclusão nesse bate-papo é que o luto ele não é apenas sobre pessoas, mas é sobre coisas, sobre conquistas, sobre tudo o que possa de alguma forma nos construir. A perda de uma desses itens pode também ocasionar o luto. É isso, né? Isso mesmo. Bom, Cláudia, então para finalizar aqui o nosso bate-papo, uma mensagem, uma palavra, algo que possa resumir tudo que nós já conversamos aqui a respeito do luto, a respeito da morte, a respeito das perdas. Eu quero falar sobre um livro que eu acho essencial que toda pessoa que está passando por esse processo leia, para entender um pouquinho mais sobre o assunto. É Conversando sobre o Luto. Tá? Ele é um livro excelente, ele é bem fácil de ler, com letras grandes e bem fininho. E nele tem uma frase de Santo Agostinho que eu acho muito bonita, que diz assim: as lágrimas, elas descem, e eu as deixo fluir como convém, fazendo delas uma almofada para o meu coração. Nelas ele descansou. Sensacional, uma bela frase, inclusive proferida, né? Uma frase proferida por alguém tão cultuado no mundo inteiro, né? Santo Agostinho. Então, com essas palavras a gente encerra. Eu quero lhe agradecer imensamente por nos receber aqui no seu consultório. Foi realmente muito importante, muito bom nós estarmos aqui nesse momento, justamente nesse dia de finados, em que para muita gente é muito complicado. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade e obrigada por poder falar sobre o assunto tão delicado e sobre algo tão pesado, difícil e doloroso que é para muitas pessoas falar. Então, muito obrigada.